Vamos lá, pessoal, correção do formulário de vocês de atividades referente à posição relativa envolvendo retas e circunferência. Então as questões pediam, dadas as equações da reta R e circunferência lambda, determine a posição relativa entre elas. Então nossa primeira questão aqui, a gente tem uma reta R de equação 2x menos y mais 1 igual a zero. Essa é a equação geral da nossa reta. E a nossa equação da circunferência, né, nossa equação lambda, a gente tinha aqui que era x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x igual a zero. Então a gente tem aqui nossa reta de 2x menos y mais 1 igual a zero e a nossa circunferência de x mais y menos 2x igual a zero. Então, o primeiro passo, quando a gente está trabalhando com equações de retas e circunferências. A equação da nossa reta ela deve estar na forma reduzida, ou seja, com o y isolado. Então, nesse caso aqui, a gente vai isolar o y. Ela está na parte, o y está negativo, vai para o outro lado com o sinal trocado, né? Positivo. Então, eu vou ter 2x mais 1. Meu y valendo 2x mais 1, basta substituir na equação da circunferência. Onde eu tiver y, eu vou trocar por 2x mais 1. Então, eu vou ter x ao quadrado mais 2x mais 1 ao quadrado menos 2x igual a zero. Então, isso aqui vai ser igual a x ao quadrado mais 4x ao quadrado mais 4x mais menos 2x igual a zero. Esse 4x ao quadrado mais 4x mais 1 é 2x mais 1 ao quadrado. Né? O 2x mais 1 ao quadrado é 2x mais 1 vezes 2x mais 1. Então, 2x multiplica 2x, o 2x multiplica 1, o 1 multiplica o 2x e o 1 multiplica o 1. Vai ter juntos e semelhantes, a gente vai chegar a 4x ao quadrado mais 4x mais 1. Aqui, juntando os semelhantes, x ao quadrado com x ao quadrado, 5x ao quadrado, mais, devo 2x, pago 4, sobra 2x, mais 1, igual a zero. Equação, segundo grau, a gente vai calcular o discriminante, nosso delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, nosso delta vai ser 2 ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, que é 1. Então, nosso delta vai ser igual a 2 ao quadrado, que é 4, menos 20. Isso vai ser igual a menos 16. Delta sendo negativo, significa que a gente não vai encontrar o x uma linha e o x duas linhas. Porque a gente não encontra a raiz de valores negativos. Não existindo x uma linha e x duas linhas, a nossa reta e a nossa circunferência não têm pontos em comum. Eles não tendo ponto em comum, a gente tem que essa primeira equação ela é exterior. Então, a nossa reta ela é exterior à circunferência. Próxima questão, a gente tem uma reta de equação x mais y menos 5 e uma circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 10x menos 2y mais 21. Então, a gente vai calcular a posição relativa entre elas. Então, primeiro passo, a gente vai tirar aqui a equação da nossa reta. X mais y menos 5 igual a zero. E a equação da nossa circunferência, a gente tem x ao quadrado mais y ao quadrado menos 10x menos 2y mais 21 igual a zero. Essa é a equação da circunferência e a equação da nossa reta. Primeiro passo, a gente tem a equação da reta como equação geral. A gente quer a equação reduzida, então vamos isolar o y. Y está positivo, fica desse lado. Quem não é y passa para o outro lado com o sinal trocado. O x está positivo, fica negativo. O 5 está negativo, fica positivo. Então, a gente tem que o valor do y é igual a menos x mais 5.
Tendo esse valor de y, a gente vai substituir na equação. Onde tiver y, a gente vai trocar por menos x mais 5. Então, vamos ter x ao quadrado mais menos x mais 5 ao quadrado, né? Y ao quadrado, y é menos x mais 5, menos 10x menos 2 vezes y, então vai ser 2 vezes menos x mais 5, mais 21 igual a zero. Dissolvendo os polinômios, então aqui eu vou ter x ao quadrado mais x ao quadrado é menos 10x mais 25. Aqui ainda é x ao quadrado menos 10x mais 25 menos 10x. Menos com mais. Menos com menos fica mais. 2 vezes x é 2x. Menos com mais fica menos. 2 vezes 5 é 10. Mais o 21 igual a zero. Então, dissolvi os polinômios. Agora eu vou juntar os semelhantes. X ao quadrado com x ao quadrado. 2x ao quadrado. 10x menos 10x menos 10x dá menos 20x. Mais 18 dá menos 18. 25 menos 10 dá 15. Mais 21 dá 36. Isso. Aqui vai sobrar. Não. Isso. Vai dar 21. Vai dar 26. 46. Menos 10. 36. Igual a zero. Isso aí mesmo. Chegamos em uma equação de segundo grau. Vamos calcular o discriminante. Delta sendo igual a zero. Eles têm um ponto em comum. Delta maior do que zero. 2 pontos em comum. Delta negativo. Nenhum ponto em comum. Então, nosso delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, nosso delta vai ser igual a 18 menos 18 ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, nosso delta vai ser igual a 18 ao quadrado. 18 ao quadrado é 324. Menos com mais fica menos, menos com mais fica menos. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 36, 288. Então, nosso delta vai ser igual aqui. 324 menos 288, isso vai ser igual a 36. Delta sendo maior que zero, a gente vai ter o x uma linha e o x duas linhas. Ou seja, a nossa reta e a nossa circunferência têm 2 pontos em comum. Ou seja, a posição relativa entre as duas é secante. Então, a nossa reta ela é secante a. Já tem acento circunferência. Então, aqui a primeira, nosso delta deu negativo. Eles não têm pontos em comum, ou seja, a nossa reta ela é exterior à circunferência. A nossa segunda questão, ela deu um delta positivo. Delta positivo, ela é secante, ou seja, dois valores diferentes, então temos 2 pontos em comum. Uma reta e uma circunferência têm 2 pontos em comum, a posição relativa entre elas é secante. Alguma dúvida, alguma pergunta? Beleza, então. Seguimos para a próxima aqui. A terceira questão aqui. A gente tem uma reta y igual a x e temos uma circunferência sendo dada por x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x menos 4y menos 4 igual a zero. Então essa é a equação da nossa circunferência. Temos aqui nossa equação da reta. Ela já deu para nós a equação reduzida, ou seja, o y já está isolado. Então, meu y é igual a x. Então, onde eu tiver y, eu vou substituir por x. Eu vou ter x ao quadrado mais y. O y é igual a x, então é x ao quadrado mais 2x
menos 4 vezes o y é x é 4x, menos 4 igual a 0. Juntando os semelhantes, x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. Devo 4x, paguei 2x, devo 2x. Menos 4 só tem ele, mantém ele igual a 0. Peguei uma equação de segundo grau, agora eu vou calcular o meu discriminante, o delta. b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o nosso delta vai ser igual a menos 2 ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c, que é menos 4. Então, nosso delta vai ser igual a 2 ao quadrado é 4. Menos com mais fica menos, menos com menos fica mais. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 4, 32. 32 mais 4, isso é 36. Delta sendo maior do que zero, a gente vai ter o x uma linha e o x duas linhas. Ou seja, a nossa reta e a circunferência têm 2 pontos em comum. Havendo 2 pontos em comum, a posição relativa entre essa reta e essa circunferência é secante. Ou seja, a nossa reta ela é secante à nossa circunferência. Elas têm 2 pontos em comum. Então, recapitulando, qual que são os primeiros passos? Identifique a equação da reta e a equação da circunferência. Identificada a equação da reta, a gente vai obter a equação reduzida, a equação onde o y está isolado. Então, a gente vai isolar o y na equação da reta. Após isso, depois que a gente isolou o y na reta, a gente vai substituir o valor do y lá na circunferência. Então, o valor que a gente chegou de y sendo igual a x, por exemplo, a gente vai aonde tem y na nossa equação da circunferência e a gente vai trocar por x. Trocando por x, a gente agrupa os semelhantes e chega em uma equação de segundo grau. Chegando em uma equação de segundo grau, a gente vai buscar aqui descobrir quantos pontos eles têm em comum. Tá? Não precisa saber quais são, e sim quantos são. Para a gente descobrir isso, a gente vai pelo discriminante. Se o delta for delta sendo maior do que zero, a gente tem 2 pontos. Delta sendo igual a zero, a gente tem 1 ponto. Delta sendo menor do que zero, sendo negativo, não existem pontos em comum. Tá? Então, apenas analisando o valor do delta, a gente consegue descobrir a posição relativa entre elas. Tá? Se ele pedir quais são esses pontos, né, em que momento elas se tocam, a gente vai descobrir qual que é o valor do x1 e qual que é o valor do x2. Encontrando o valor de x aqui, a gente vai substituir aqui em cima para encontrar o valor de y. Encontrando o valor de y, a gente tem as coordenadas dos pontos onde a gente busca. Então, identificando o valor de x, a gente vai chegar ao x uma linha e x duas linhas. A gente vai substituir os dois valores. Substituindo x uma linha, a gente vai achar o par ordenado dele em y. Aqui, então, a gente vai ter a coordenada do primeiro ponto em comum. Tendo o segundo ponto, a gente vai analisar o segundo ponto em comum. Isso é um ponto onde a circunferência e a reta se cruzam. Né? São um ponto onde a reta e a circunferência se tocam. Nesse caso, ele não pediu os pontos, e sim a posição relativa entre elas. Então, basta buscar a posição relativa. Quantos pontos eles têm em comum? A reta tem 2 pontos e a circunferência tem 2 pontos em comum. Significa que a reta vai tocar a circunferência 2 vezes. A posição entre elas é secante. O nosso delta deu igual a zero. Então, a nossa reta e a circunferência têm apenas um ponto em comum. Então, ela é tangente. Ela toca apenas uma vez a nossa circunferência. A posição da nossa reta, a nossa reta e a circunferência não têm pontos em comum. A posição dela é exterior, ou seja, a reta é exterior à circunferência. Logo, elas não têm pontos em comum, elas nunca se tocam. Beleza? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum comentário? Não, professor, quando o senhor está explicando, parece que é fácil. Quando a gente vai fazer, que é isso a questão. Mas quando estiver fazendo e estiver com dúvida, manda mensagem ali que eu explico, te ajudo a fazer de novo, tá? A gente faz juntos ali. Aqui praticando, fazendo umas 3, 4 questões dessas aqui, você já começa a pegar o jeito e pegar o embalo, já fica mais tranquilo. O que você tem que ter o domínio? Os polinômios. Nesse caso aqui, a gente não caiu
com polinômios, né? Não temos elementos ao quadrado entre parênteses, ao quadrado, né? Então, ali, desse método, dessa última questão, se torna mais tranquilo porque a gente não trabalha com isso. Mas, a questão dos polinômios, está na dúvida, abre eles, né? Se a gente tem x mais 2 ao quadrado, isso é x mais 2 vezes x mais 2. Abre ele no rascunho e faz ele, multiplica ele por ele. Esse aqui vai multiplicar os dois, então aqui a gente vai ter x ao quadrado mais 2x mais 2x mais 4. Juntos e semelhantes, a gente vai ter x ao quadrado mais 4x mais 4. E isso aqui é esse polinômio, né? Então x mais 2 ao quadrado é x ao quadrado mais 4x mais 4. Substitui ali, sempre quando der para juntar os semelhantes, junta os semelhantes. Beleza? Beleza. Sempre que surgir termos semelhantes, junta eles para ficar mais fácil, tá? Então, surgiu ali dois elementos que estão com x, junta eles. Dois elementos que estão x ao quadrado, junta eles para ficar mais simples, mais simplificada a equação. Quanto menos valor você trabalhar, mais fácil é. Então, sempre quando, não só aqui nesse tipo de questão, tá? Qualquer equação que você vai fazer, qualquer expressão que você vai fazer, qualquer conta que chegue, onde você tem termos em comum, ambos acompanham a mesma variável, junta eles para simplificar, tá? Junta eles que o resultado vai ser o mesmo. Eu estou trabalhando com 2x ao quadrado, junta eles em uma única expressão, o resultado é o mesmo, tá? Você vai chegar ao mesmo resultado de uma maneira mais simplificada, é mais fácil de você entender. Sempre que possível, junte os semelhantes. Say people come, say people go.